Olá pessoal, voltamos aqui, né, para a terceira parte desse nosso tema, né, sobre hidrogênios e hidretos, dessa nossa trilogia, né, e hoje vamos discutir um pouquinho sobre definições de ácido e base, né, nessa videoaula, né, vamos discutir um pouquinho sobre ácido e base. Primeiro, assim, vale ressaltar que nós não temos apenas uma definição, né, para o que é um ácido e o que é uma base, tá? Porque primeiro a definição de ácido e base ela começou muito limitada, né, para apenas alguns tipos de compostos, e depois, conforme foi se observando um comportamento análogo para outros compostos, dependendo do solvente que eu estava promovendo uma determinada reação, esse conceito foi sendo mais ampliado, né? Foi sendo ampliado aí de acordo com o que eu mudava, né, a minha situação, e de acordo com o que a gente percebia que mesmo alterando o solvente, alterando os compostos envolvidos, eu também tinha comportamentos muito semelhantes àqueles ácidos e bases inicialmente estudados, né, inicialmente definidos. Então, por isso que surgem, né, então, outras definições para ácido e base, tá? A primeira definição aqui é a de Arrhenius, né? É a definição mais limitada que nós temos, porque a definição de Arrhenius ela se baseia na dissolução desses compostos inorgânicos em água. Então ele diz, olha, ele primeiro se baseia na constante ionização da própria água, né? Ele fala, olha, a própria água, ela sofre um processo de ionização em que ela dentro dela, ela possui um equilíbrio dentro dela, na própria água líquida tem um equilíbrio químico ali entre íons de hidrônio e íons hidróxidos com moléculas de água, né? E esse é a constante, então, o que a gente chama de constante de ionização da própria água, tá? E aí ele fala que conforme, então, dependendo do composto inorgânico que eu dissolvo nessa minha água, eu aumento a concentração ou do íon H3 ou mais, ou do meu íon hidróxido. E aí, se aquele composto, então, contribui para o aumento do íon hidrônio, ele tem um comportamento ácido. Se ele contribui para o aumento do íon hidróxido, ele tem um comportamento classificado como base. Então, repare que nessa definição, agora está até ampliando um pouco mais a definição com relação ao que provavelmente vocês viram lá no ensino médio, né? No ensino médio, normalmente a gente fala a definição simplesmente o composto que libera H+, ele é ácido, o composto que libera o H- é básico. E aqui agora a gente está ampliando um pouco mais esse conceito, ou seja, não é necessariamente liberar, tá? Aumentar, contribuir para o aumento daquela concentração, ou do íon hidrônio ou do hidróxido. Qual a diferença de um entre o outro, né? Dessas duas interpretações que a gente está fazendo? Na primeira, eu estou pegando, vamos supor, o HCl, né? O ácido clorídrico. Quando eu coloco ele em água, ele libera íons H+, né? Que vai se ligar a moléculas de água, que vai formar o íon hidrônio. Então ele contribui para o aumento do hidrônio, por isso ele é um ácido. Beleza, mas liberou o íon H+. Ótimo. No entanto, eu vou ter alguns compostos que, ao ser dissolvido em água, vão, por exemplo, remover hidróxido daquele meio aquoso, fazendo contribuir para o aumento da concentração do íon hidrônio, mesmo não liberando íons H+. Por exemplo, eu dissolvo, vamos supor, lá no meio aquoso, tá? Eu dissolvo, por exemplo, cloreto de magnésio, né, que é um sal. Só que o magnésio ele é considerado uma base mediana, moderada ou até uma base fraca, tá? Se ele é uma base fraca, ele vai ter uma tendência de combinar com os íons hidróxidos disponíveis na própria água, né? Como eu falei, devido a esse equilíbrio iônico que eu tenho na água, vai se combinar com esses íons hidróxidos para formar hidróxido de magnésio. E vai fazer dessa forma com que a quantidade de íons H+, ou íons hidrônios na água aumente. Por quê? Porque o outro par iônico do magnésio, que é o cloreto, ele já é derivado do que nós chamamos de ácido forte, né? Então ele não vai ter uma tendência de combinar com íons H+, presente no íon hidrônio, para formar HCl, vai tender a continuar na forma ionizada. Então repare que o cloreto de magnésio, mesmo não tendo hidrogênio, não tendo íons hidróxidos, ele vai contribuir para o aumento da concentração de íons hidrônios. Por isso ele é considerado um sal ácido, né? Porque ele vai aumentar o pH, vai aumentar a concentração desses íons hidrônios naquele meu meio, tá? Então, ou seja, repare que a gente amplia aqui o conceito de Arrhenius também, né? Então, ácido e base de Arrhenius não tem a ver necessariamente com liberação de íons H+, ou liberação de íons OH-, tá? Mas sim com a contribuição de aumentar os íons H+, e OH-, né, no meio aquoso.
Claro, aí aqueles, como eu preciso, né, classificar esses meus compostos de acordo com as suas funções, então é classificado apenas como ácido puramente dito, né, aqueles que liberam diretamente o íon H+. E bases propriamente ditas, aquelas que liberam OH-, tá? Mas não exclui, né, o fato de sais, por exemplo, também ter comportamentos ácidos e básicos, tá? Então, de acordo com a classificação, repare que a definição de Arrhenius ela é apenas em meio aquoso, tá? Ela trata, né? Ela classifica um composto como ácido básico, ou um sal ácido, ou um sal básico, de acordo com o seu comportamento em água, então é muito limitado, né? E tanto é que a partir desse equilíbrio iônico da água é que a gente faz toda uma definição ou uma definição, né, da força ou caracterização, né, da força do ácido da base, né? O que é um ácido forte, o que é uma base forte. Ou seja, um ácido forte é aquele cara, né, aquele composto que vai aumentar bastante a concentração de um hidrônio no meio aquoso. Uma base forte é aquele cara que vai aumentar bastante a presença a concentração dos íons hidróxidos também em meio aquoso, tá? E ácido fraco é a recíproca, né? Aquele cara que não vai aumentar tanto, não vai contribuir tanto assim para o aumento do íon H+, e a base fraca é aquela base que não vai contribuir tanto para o aumento do OH-, né? Ou seja, eles vão liberar H+, vai liberar OH-, mas não numa quantidade expressiva, tá? E essa classificação, inclusive, né, esse cálculo, né, essa definição dessa força é baseada no que chamamos de constante de equilíbrio daquele ácido daquela base, né? Ou seja, conforme eu altero a concentração desses H3O+, por exemplo, eu interfiro na constante de equilíbrio, que a gente vai chamar de Ka, né, no caso de um ácido, a constante de equilíbrio de um ácido, e Kb para um constante de equilíbrio de uma base. E que é basicamente, né, a quantidade de potências de 10 que eu tenho, né, da concentração daquele ácido, né, de H3O+, né. O Ka, por exemplo, né, o pKa, né, vai ser então uma medida da acidez, né, dessa base, baseada nesse equilíbrio químico, né, de forma que quanto menor o meu pKa, por exemplo, né, mais ácido vai ser minha solução, né? E quanto maior, né, menos ácido vai ser. De forma que eu vou observar que num certo período da tabela periódica, quanto mais próximo dos halogênios, mais forte vai ser os ácidos, né, vão tender a ser mais fortes. E conforme eu desço nos grupos, também vai tendendo a aumentar essa força desses ácidos, né? Por quê? Porque vamos fazer uma análise bem simples entre o HF e o HI, né, que é o ácido fluorídrico e o ácido iodídrico. O ácido fluorídrico é um flúor, o fluoreto é um íon extremamente pequeno, né, e que segura aquele íon positivo e o próton, né, o hidrogênio, com uma intensidade muito forte, tá? Tanto é que apesar de ser relativamente fácil, né, de quebrar essa ligação, porque é uma ligação bastante iônica, né, porque eu tenho uma carga parcial bem intensa ali sobre o meu flúor, né, mas é muito difícil separar esses dois íons. Por quê? Porque a força eletrostática que mantém eles presos também é muito forte, né? Então, ou seja, o caráter iônico dessa minha ligação é muito, muito evidente, tá? E conforme eu desço no grupo, eu vou tendo aumento do meu átomo que está ali. Então, esse átomo vai tender a interagir com menos intensidade com o meu íon hidrogênio, né? Então, por exemplo, eu pego o ácido iodídrico, por exemplo, o iodo já não consegue segurar o hidrogênio com tanta intensidade quanto o ácido fluorídrico. Por isso ele libera esse hidrogênio com uma facilidade, né, uma facilidade relativamente maior do que o ácido fluorídrico. Por isso que eu tenho um aumento então, também dessa força de ácido, né, de acordo com o que eu desço na minha coluna, né, da tabela periódica. Tá? Uma outra definição que nós vamos ter, né, para ácidos e bases é a definição de Bronsted-Lowry, né? Os dois, de forma independentes, já fizeram a definição deles, não baseado, excluíram um pouco, vamos dizer assim, né, a presença do OH-, tá? Por quê? Porque na verdade eles fizeram a definição meio que tentando abranger outros tipos de solventes, tá? O Arrhenius, né, então a definição de Arrhenius é muito voltada para tendo somente a água como solvente, né, como solvente universal. No entanto, outros processos químicos começaram a acontecer utilizando outros solventes, tá, como a amônia líquida, por exemplo, né. Isso foi interessante porque eu tenho vários compostos que são altamente reativos em água e por isso promover reações com esses compostos é extremamente complicado, né. Porque uma vez que quando dissolvido, os compostos tendem eu consigo controlar melhor as reações. Então, se eu não posso reagir em água, eu preciso reagir em estado gasoso e às vezes eu não consigo controlar bem aquela reação.
Se eu consigo dissolver esse composto em outro solvente, eu já consigo controlar melhor essa reação e estudá-la melhor, tá? Então, começou a acontecer então, reações com outros solventes, como por exemplo a amônia líquida. E aí começou-se então a perceber que teria que abranger, né, ou melhor, ampliar o conceito de ácido e base. E aí Bronze e Lowry propõe, né, que essa definição de ácido e base seja na capacidade de doar ou receber um próton, né? Ou seja, aqueles compostos que durante um processo químico, durante uma reação ou durante o processo de dissolução doam o íon H+, para um outro composto, ele é classificado como um ácido. Aquele outro composto que está recebendo o íon H+, é classificado como uma base. Repare que isso não contradiz, né, muito os conceitos de Arrhenius, porque lá no Arrhenius, quando eu coloco um composto, por exemplo, eu coloco um composto que tem íons H+, né, que vai liberar íons H+, na água. A água está recebendo esse íon H+. Logo, o ácido de Arrhenius continua sendo ácido de Bronze e Lowry, quando analisado tendo a água como solvente. Mas agora também eu consigo classificar isso tendo outros solventes, né? Então, é claro que às vezes eu posso ter um solvente que também pode ser um ácido, por exemplo. Eu posso promover reações ou dissolver compostos em ácido acético, que é um ácido, mas ele é líquido, então ele tem a capacidade de dissolução, de dissolver outros compostos. E aí é claro que um composto ele só vai ser classificado ao ser dissolvido em ácido acético, ele só vai ser classificado como ácido se o poder dele de liberar prótons for maior do que o do ácido acético. Afinal, o ácido acético também é um ácido, ele também tem uma tendência em liberar o próton. Então, dependendo de quem eu adiciono, de quem eu dissolvo no ácido acético, se esse soluto, né, esse cara que eu estou colocando no ácido acético, receber próton do ácido acético, ele na verdade é uma base, né, quando comparado ao ácido acético. Se quando eu coloco ele no ácido acético, ele libera um próton, então ele passa a se comportar como ácido. Repare então que os compostos, dentro da definição de Bronze e Lowry, eles não podem ser simplesmente classificados como ácido e base de acordo com a sua natureza, né? Como era no Arrhenius, né? Arrhenius era muito simples, os ácidos minerais, né? HCl, HF, H2S, eles eram ácidos e fim de papo, né? No Bronze não, vai depender das condições em que esse composto está. Ele pode estar numa condição, mesmo composto, ele pode estar numa situação, né, no meio, em que ele vai liberar um H+, por isso ele vai ser classificado como ácido, mas ao ser colocado em outra situação, ele pode, na verdade, receber um próton e ser classificado como uma base, tá? Então, ou seja, a caracterização de um composto entre ácido e base não tem a ver necessariamente com a sua natureza, né, com a sua identidade, mas sim com o comportamento que ele apresenta de acordo com o meio no qual ele está, né? E sendo assim, normalmente todos os compostos dentro da definição de Bronze vai ser, como é que eu vou dizer? Vai apresentar o que nós chamamos de pares conjugados, né? Ou seja, aquele cara que é um ácido, que liberou H+, ele forma uma espécie que pode vir a receber o H+ de volta e formar esse ácido novamente, né? Então, ele forma o que nós chamamos de uma base conjugada, tá? Então, um ácido, esse ácido, ao perder o H+, forma uma base, que é uma base conjugada desse ácido, que pode, ao receber um próton novamente, volta a formar esse ácido, ou seja, pares conjugados. Então, um ácido vai sempre formar uma base conjugada e uma base sempre vai formar o seu ácido conjugado. E continuando, né, assim, a terceira definição, pelo menos aqui nessa figura, seria a definição de Lewis, né? Lewis ela amplia ainda mais essa concepção de ácido e base porque ela exclui dessa definição a presença ou ausência de prótons, por exemplo, né? Arrhenius tinha presença de prótons e hidróxidos. No de Bronze tem a presença análise apenas do movimento da transferência ou não, a transferência do próton, né? Então preciso ter a existência ali do H+, né, no meu meio reacional. Já no Lewis não. Lewis define como sendo base todo composto capaz de doar um par de elétrons, né, para estabelecer ali uma ligação química, e ácido todo composto que recebe, né, que tem a capacidade de receber, que recebe um par de elétrons ali também durante o processo químico. Então repare que dentro da definição de Lewis eu poderia classificar em qualquer reação química um composto que comporta como ácido e outro que comporta como base, né? Então todo processo químico dentro da definição de Lewis tem sempre um composto que vai se comportar como uma base de Lewis e um outro que vai se comportar como um ácido de Lewis.
Além dessas três definições, tá? Eu vou falar de uma forma muito rápida as outras definições, até porque nós não aplicamos ela tanto no nosso no dia a dia. Não quer dizer que não sejam boas definições, tá? Como, por exemplo, a definição de Kendi para análise de solventes. A definição de Kendi, ele analisa apenas o comportamento do solvente. Ele trata todos os solventes análogo à água. Assim como a água sofre autoionização, né, ela tem essa capacidade de sofrer autoionização, né, H2O formando H3O+, mais OH-, outros solventes sofrem a mesma situação, também são capazes de se autoionizar, tá? Por exemplo, a amônia. A amônia líquida, né, eu tenho um equilíbrio ali entre a amônia, né, moléculas de amônia, íons de amônio, NH4+, e íons NH2-, tá? Então, repare que ela também sofre um processo de autoionização. Dentro da definição de Kendi, as e bases vão ser definidas da seguinte forma: aquele composto que aumenta a quantidade de íons positivos do meu solvente é classificado como ácido, e aquele composto que aumenta a quantidade de íons negativos do meu solvente é classificado como uma base. Repare que, e aí eu consigo, né, dentro dessa definição, inclusive, encaixar a definição da própria autoionização da água, né? Então, se você tem a água H2O, né, lá sofrendo H3O+, mais OH-. Se eu adiciono ali HCl, esse HCl vai contribuir para o aumento do H3O+, né? Ou seja, eu aumento a concentração do H3O+, do íon positivo, logo a HCl é considerado ácido em água. Se eu coloco um outro composto, tá? Por exemplo, na autoionização da amônia, né? Eu tenho a amônia líquida, e aí eu dissolvo na minha amônia líquida, por exemplo, hidróxido de amônio. O hidróxido de amônio vai aumentar a concentração do íon amônio, né? Ou seja, a concentração do íon positivo. Logo, ele também é considerado como ácido dentro do meu solvente, do solvente amônia, tá? Então, ou seja, ele amplia bastante, só que ele ainda amplia também um pouco, né? Lógico, não tanto quanto o Lewis, né? A definição de Lewis ela é bem ampla, porque ela considera qualquer tipo de reação química, mas ele amplia a definição baseada no solvente, na característica do solvente, né? Então, pega o solvente como nossa referência. Se aumenta o íon positivo, ácido. Se aumenta o íon negativo, ele é classificado como uma base. Além da definição de Kendi, né, como a gente acabou de falar, temos também a definição de Lux, tá? Definição para ácido base de Lux, ao invés de analisar a questão de próton ou solvente, ele faz uma ampliação do conceito de ácido e base para a questão de óxidos, né, de uma forma geral, em que óxidos que são capazes de receber oxigênio são classificados como ácidos e óxidos que são capazes de doar oxigênio, né, são classificados como bases, tá? Por exemplo, o monóxido de carbono seria considerado como um óxido ácido, simplesmente como um ácido, né? Não preciso utilizar a palavra óxido, mas como um ácido, porque ele é capaz de receber oxigênio e formar o dióxido de carbono, por exemplo, tá? E por fim, a definição, eu até trouxe um quadro, questão de ácidos, né, ácidos duros, ácido mole, base dura e base mole. Essa definição, tá, de ácido duro e ácido mole tem a ver com o tamanho dos íons, né? Aqueles metais, por exemplo, que são metais muito pequenos, né, ou seja, do grupo 1 e 2 da tabela periódica, ou aqueles metais de transição que têm um alto número de oxidação, né, que têm um estágio de oxidação maiores, vão ser classificados como ácidos duros, tá? Porque eles têm alto poder de polarização, né, de qualquer íon negativo. E aqueles cátions que já vão ser maiores, vão ter um volume maior, né, ou estágio de oxidação menor, né, basicamente os metais mais à direita da tabela periódica já vão ser classificados como ácidos moles, né? Repare que é uma ampliação aí dos conceitos de Lewis, tá? Só que ele se apropria um pouco do conceito de Lewis, tá? Porque esses metais têm uma tendência realmente de receber par de elétrons, por isso são ácidos, né? Só que agora ele meio que subclassifica esses ácidos de Lewis como a partir de um conceito de dureza, né? Ele fala que os íons são muito pequenos, são classificados como ácidos duros, e os íons maiores, ácidos moles. O mesmo ele faz para as bases. Grupos aniônicos, né, que são maiores e que vão ter um volume maior aí, né, vão ser chamados de bases moles, né? Já vai ser o contrário dos ácidos, né? Os que vão ter um volume maior vão ser classificados como bases moles. E aquelas bases que vão ser menor ou vai ter uma alta carga vão ser chamadas de bases duras.
E aí, basicamente, ele fala, e ele, o que observou, na verdade, assim, o diferencial dessa análise de ácido duro com ácido e base mole e dura, o diferencial dela é uma expansão, né, uma expansão, uma aplicação disso, quando a gente for discutir complexos, tá, ou compostos de coordenação, em que ele percebeu, de forma empírica, que ácido duro tende a interagir melhor com bases duras, e ácidos moles tendem a interagir melhor com bases moles. Então isso vai ser muito bacana para a gente entender um pouco a questão de estabilidade depois de uns complexos, por exemplo. A gente pode aplicar isso a outros tipos de compostos também, não necessariamente aos complexos, mas ele é mais aplicável, né, aos íons complexos ou estruturas de compostos de coordenação, tá? Que a gente vai perceber um pouco melhor a aplicação disso, né, da força de interação ou da melhor interação, né, entre ácidos duros com bases duras e ácidos moles com bases moles. Pessoal, então por hoje é isso, né, essa parte de hidrogênios e hidretos, né, nós ficamos por aqui. Leia os materiais, tá? Leia o livro para que a gente possa tirar e discutir melhor, né, no nosso atendimento síncrono sobre esse conteúdo, ok? Até o próximo.